Olá pessoal, Engenharia na TV dessa semana, nós temos 3 assuntos, indistintamente um mais importante que o outro. O primeiro deles nós vamos conversar novamente sobre o restauro do Conselheiro Mafra, o resgate de sua história e também as expectativas de seu futuro com a professora Osinilda Olizilma Witt, que por muitos anos foi professora e diretora da escola. Tem muitos detalhes importantes para nos contar. Nós vamos apresentar, depois dessa entrevista, o programa que nós fizemos na APAI, concluindo a grande promoção que foi realizada pela comunidade para equipar a sala de fisioterapia. Foi uma visita maravilhosa, vocês realmente vão gostar muito de vê-la. E depois nós vamos divulgar o Seminário de Qualidade do Ar Interior, que teremos agora em julho, e que estamos já iniciando o processo de divulgação. Nós estamos hoje então aqui em 3 pessoas, o nosso amigo Alfredo, a professora Ulise Nilma, e eu gostaria então que o Alfredo desse as boas-vindas à professora e que já são contemporâneos de Serra Acima, né, Alfredo? Conta para nós aí. Sim, Ulise, nós conhecemos há vários anos. Muitos anos. Mafrense de coração, como eu, que adotamos Joinville para a nossa vida, né? Então, Olizilma, seja bem-vinda à Engenharia na TV. Fale um pouco de você. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Principalmente vindo do Alfredo, que a gente já se conhece há muitos anos. As nossas mães eram amigas de infância, né? Amigas e irmãs, então a gente morávamos na mesma rua. Sim. E eu também, então, sou natural de Mafra, Rio Mafra, né? Rio Negro Mafra ali. E moro em Joinville desde 1991. Eu vim para cá a trabalho, me efetivei na Escola Conselheiro Mafra, que por coincidência, né, vim de Mafra, me efetivei na Escola Conselheiro Mafra, que eu adotei como minha segunda casa. E nessa escola, então, eu fiquei até 2012, quando eu entrei em processo de aposentadoria. Durante esse tempo, eu fiquei como professora, como diretora da escola. Alguns anos, por 3 anos eu saí, trabalhei no SEDUP como diretora, mas em 2011 retornei ao conselheiro e terminei a minha vida profissional lá nessa escola. Então, por isso que eu digo que é a minha segunda casa, né? Porque a gente acaba, quando a gente faz as coisas com amor e trabalha com dedicação, e quando você encontra parceiros que também trabalham assim, porque a nossa escola, ela é uma família, né? A gente encontra ex-pais, os teus filhos também estudaram lá, né? Sim. E a gente encontra os pais e sempre todo mundo fala com muito carinho de lá. Nós temos um grupo de professoras que se reúnem mensalmente por mais de 20 anos. E aí o nosso assunto predileto é falar do passado e dos alunos e da nossa vida lá. Professora, nós tivemos já o Moacir Tomasi aqui, nos falando sobre esse projeto. É um projeto que todos nós estamos assim bastante entusiasmados com ele. É um projeto que tem bem a cara de Joinville. E falamos com o Moacir sobre o bombeiro, falamos sobre a obra, sobre o restauro, sobre as providências. Então tem bastante detalhe. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco mais sobre o Conselheiro Mafra e a importância de haver esse resgate nessa sua nova missão, que ela passa a ter, mas preservando a sua missão original. Nós já estávamos conversando aqui que o Alfredo, particularmente, teve os filhos estudando na escola. Mas, eu já falei no outro programa, eu também sou aluno da escola. Eu sou aluno da escola no final da década de 50, início da década de 60. Eu fiz lá o meu primário e logo depois do primário eu fui fazer o ginásio na Escola Técnica Tupi. Então eu tenho realmente um carinho muito especial pelo Conselheiro Mafra e lembro muito, assim, em flashes de memórias, né,
das pessoas com quem a gente estudava na época. Muitos ainda somos amigos até hoje. Sim. Fizemos carreiras muito semelhantes. Mas vamos então contar um pouquinho mais dessa história do Conselheiro Mafra. Nós conversamos aqui com o Moacir, ele nos falou que ela iniciou em 1911 ou 8. 8 começaram os estudos para se fazer. Ela oficialmente começou em 15 de novembro de 1911. E ela inicialmente nasceu como Grupo Escolar Conselheiro Mafra, que é como era quando eu lá estudei. Isso. E ela era voltada ao ensino primário, mas um ensino primário bastante eclético. Excelentes professores, um excelente ambiente, um ambiente bem disciplinado. O que a senhora tem a nos enriquecer, mais ou menos, desse modelo e desse método no início da escola? Sim. Antes dessa reforma no ensino, né, que houve ali em 1911 com o Conselheiro Mafra, as escolas elas eram escolas, por exemplo, tinha a escola do Padre Carlos, que foi vamos dizer assim, a base do Conselheiro Mafra, né? E tinham várias escolas. Então, o governo estadual e municipal da época contratou o professor Orestes Guimarães, ele é um paulista, professor paulista, para vir colocar aqui, né, colocar em prática um modelo de grupo escolar. Então, esse grupo de escolas, essas escolas que existiam, várias escolas, né, tinha em língua portuguesa na época, né, juntar essas escolas num grupo de escolas. E aí, então, o Conselheiro Mafra, ele foi o primeiro grupo escolar, que depois muitos de nós, eu também estudei num grupo escolar, né, o senhor também agora estudou lá, né, eu não tive o privilégio de estudar no Conselheiro Mafra, mas eu estudei num grupo escolar também. Ele foi para o estado inteiro, mas o modelo saiu aqui de Joinville, com a nossa escola, com o grupo escolar Conselheiro Mafra. Depois ele foi mudando a denominação conforme a legislação da educação ia, né? E no final ele ficou como colégio, Escola de Educação Básica Conselheiro Mafra. Então, quer dizer, nós temos no resgate e na preservação da história desse colégio, dessa escola, um pioneirismo estadual. Sim. Em modelo de instrução. Sim. Isso realmente, para mim, é uma novidade. Eu fico até satisfeito disso. E foi um modelo extremamente bem sucedido. Sim, a nossa geração toda recebeu uma excelente instrução básica. E esse resgate é mais do que merecido. Avançando um pouquinho, então, a escola sofreu modificações, a escola sofreu adaptações aos modelos educacionais existentes. Agora, o prédio particularmente, que é o que vai ser resgatado agora, ele continua sendo o prédio da sua concepção original. Sim, ele é tombado pelo Patrimônio Histórico de Joinville desde 2000, agora eu não lembro se é 2004, eu sou péssima em datas, sou professora de matemática, mas péssima em datas. Ele foi tombado pelo Patrimônio, acho que é 2004, ele foi tombado pelo Patrimônio Histórico de Joinville, né? Ele é uma referência, porque se a gente olhar em alguns outros municípios, nós temos prédios parecidos. Aqui em Joinville nós temos o do Germano Tim, que é na mesma linha, né? Mas o nosso foi o primeiro, o Conselheiro Mafra foi o primeiro. Então ele tem uma história, tanto na arquitetura dele, como na história da educação catarinense. Ele é uma referência. Eu lembro, inclusive, além de ter estudado no Conselheiro Mafra, depois eu fui eleitor nas urnas que eram colocadas dentro do Conselheiro Mafra. Por muitas eleições eu votei lá. Isso. Muitas eleições. E eu sempre, enquanto eu estava na direção, eu era presidente de mesa? Não, de escola, não era delegada de prédio. Que eu ficava lá para cuidar do prédio, né? Eu era representante da escola lá. E a gente tinha cada história emocionante de ex-alunos, como o senhor, que iam lá votar. Sim. Tinha gente que chegava lá, chorava, sabe? Então, relembrar, eu estudei nesta sala, sabe? Então, assim, eu acho que todo joinvilense tem uma ligação com o Conselheiro Mafra.
né? Se não estudou lá, ou alguém da família não estudou, mas conhece alguém que estudou lá, né? O Alfredo tem os filhos que estudaram lá. Os meus filhos estudaram os 3, né? A Luciana, a mais velha, A Luciana foi a primeira a ir pra lá. completou todo o ciclo da primeira, acho que até a oitava série, era a oitava naquela né? época. Ela completou lá. Já os outros 2 menores ficaram 1 ou 2 anos lá no... E quando o senhor falou que o senhor saiu lá na 4ª série e foi para a Escola Técnica Tupi, tem uma outra coisa que muito nos orgulha, né? Enquanto professores, e eu sei que não só a mim, mas a todos os professores que trabalharam lá, a gente sempre tinha, assim, preservava muito pela qualidade da escola pública, né? Eu sou uma defensora da escola pública e da qualidade de uma escola pública com qualidade, né? E os nossos alunos, embora eles ficassem até o 8º ano, não só até a 4ª, porque daí nós já tínhamos até a 8ª, né? 8ª série na época, e aí eles saíam para fazer o teste seletivo da Tupi para entrar no ensino médio, da Escola Técnica Tupi. Tinha um teste que era um vestibular. Foi o maior teste de seleção que eu me submeti na vida toda. Sim. Foi com a maior concorrência, foi esse primeiro que eu fiz. E os nossos alunos, era a mesma concorrência. Quem é da década de 90, 80, 90, início de 2000, lembra disso. Se não me engano, a cifra, quando eu prestei o concurso, era 50 para uma vaga. Eu não lembro da época dos nossos. Só que os nossos alunos entravam lá e eles passavam entre os 10 primeiros. Sempre, entre os 10 primeiros tinha os nossos. Então, assim, a qualidade do Conselheiro Mafra, do ensino, eu sei que eu sou suspeita para falar, porque, né, a gente ia jogando confete em cima, né, do nosso trabalho, e não só meu, isso eu não estou falando em direção, eu estou falando em termos de professores, né, a gente tinha, assim, um quadro de professores que vestia a camisa do Conselheiro Mafra e preservava para que a educação fosse de qualidade, né? Professora, então o Conselheiro Mafra como instituição física se preservou e se preserva até hoje, agora vai ser restaurado, vai ter uma nova vocação. Agora os modelos de ensino acabaram mudando, né? Então do grupo escolar Conselheiro Mafra, ele acabou abraçando outros modelos, e na fase mais conclusiva da missão daquela época, nós tivemos então o ensino fundamental, médio e até o primeiro curso técnico em processamento de dados. Conta para nós um pouquinho essa fase. Então, assim, esse também é outro estudazinho meu, né, esse curso, porque eu entrei na direção a primeira vez em 1995, né? E a direção anterior, eles tinham feito um curso técnico em processamento de dados, o processo, e já estava em andamento. Então, né, eu tenho que citar a Ana Valdete, que era diretora na época, que brigou muito por esse curso ser aprovado, e aí a gente deu continuidade. E ela, como era professora da escola, também nos auxiliou nisso. Então, nós fomos o primeiro curso técnico em processamento de dados na época, década de 90, né? Foi aqui em Joinville, no Conselheiro Mafra. Também, fomos outro pioneirismo. E aí esse curso funcionou até a reforma novamente do ensino, que aí os técnicos profissionalizantes, eles foram tudo para os CEDUPs, para o Instituto Federal, então não tinha mais em escolas, porque era muito caro até para se manter um curso desse, né? Então o CEDUP, principalmente estadual, falando em termos de CEDUP, né? Eles assumiram os cursos técnicos, só técnicos, e as escolas regulares ficaram com o ensino médio regular. E daí o conselheiro continuou até o seu fechamento com a educação fundamental e ensino médio. Nos últimos 4, 5 anos, eu acredito que foi, ele só tinha o fundamental de 5º ao 9º e o ensino médio. Então a gente pode dizer que lá no Conselheiro funcionou, só não tinha a educação infantil, mas nós tínhamos o querido Padre Carlos lá do lado, que todo mundo achava que era a mesma escola, né? Todo mundo dizia, o Jardim do Conselheiro é ali. Não, Padre Carlos era uma escola, o Conselheiro era outra escola, mas se misturava tanto e que parecia uma coisa só. A minha irmã mais nova estudou no Padre Carlos. Nós morávamos nas imediações. Eu vou recuperar um pouquinho da sua fala para reforçá-la.
A senhora é um entusiasta do ensino público de qualidade. E eu gostaria de reforçar, eu sou entusiasta de um ensino público de qualidade, particularmente no ensino básico. Porque se o ensino básico não for bom, tudo mais está comprometido. Então fica aqui o nosso registro para a sua geração, que nos formou, e que formou muita gente da nossa geração atual, que realmente todos nós fomos egressos de ensino público de qualidade no básico. Alfredo, qual é a sua experiência na formação básica? Olha, nós estudamos em Mafra, começamos. Não tinha, talvez, essa qualidade, né, que a gente teve aqui. Eu tomo por base os meus filhos, que estudaram, a Luciana, a mais velha, estudou 8 anos. Né? E ela tem uma carreira espetacular hoje. Tudo baseado no básico. Né? E ela começou desde o jardim, pré-jardim, Padre Carlos, como tu falou. Né? E então eu me baseio. Já os 2 menores que eu tenho, eles ficaram 2 anos, né? Uhum. Mas também quando foram para outro estabelecimento, a gente notava uma evolução muito grande comparável com o Padre Carlos, né? Com o conselheiro Marco. Uhum. Então, como o Cine fala, o básico, sim, é o fundamental hoje para qualquer criança, né? E hoje a gente nota que as crianças, eu tenho minha neta que está numa creche, né? Mas a educação já é forçada. Então a gente se baseia nas crianças hoje, com 4, 5 anos, elas estão bem mais desenvolvidas do que na nossa época. Com certeza. E assim, a gente lá no Conselheiro, a gente preservava muito a qualidade. Né? Então a gente brigava mesmo, né? Olha, nós temos que ser os primeiros, nós temos que ser os melhores. E a gente tinha assim uma equipe de professores, mesmo os efetivos todo mundo vestia camisa, mas nós tínhamos as pessoas que vinham os ACTs, que a gente chama, né, admitido em caráter temporário. E era tão incrível que as pessoas que vinham fazer parte da nossa equipe, elas entravam como a gente, né? Elas entravam porque eles sentiam o amor que a gente tinha pela escola, né? Eu fui muito bem acolhida aqui, eu fui uma pessoa que veio de fora, né? E cheguei aqui, eu vim meio ano, eu morei sozinha aqui, os meus pais vieram só depois, eu era bem nova, eles me chamavam de a bebê do Conselheiro Mafra, né? Na época quando eu cheguei, e eles me adotaram, né? Então, assim, eu disse, eu fui muito bem recebida, numa cidade estranha, e numa escola, né, pessoas que não me conheciam. Eu tinha muito mais que lá na nossa cidade. Sim, que eu tive que sair de lá porque no concurso, na época, eu não tinha vaga em Mafra. Né? Então, eu acabei vindo para cá. Até porque lá tinha faculdade, todo mundo fazia o mesmo curso, então sim, não tinha vaga. E eu gostaria também de registrar que, além da instrução básica de um colégio, nós tínhamos muita instrução cívica. Nós tínhamos aquela parte no meio do colégio, que era um U, nos reuníamos toda semana para cantar hino nacional, hino da cidade, para ouvir os avisos, para ouvir as recomendações. Então, umas poesias. Tinha realmente uma vida coletiva muito grande. A população era extremamente eclética, a cidade ali estava representada com todas as suas correntes. Realmente é um modelo que merece e nós estamos nos empenhando para resgatá-los. A senhora, a sua equipe, conte conosco. Inclusive, o programa foi sugerido por uma ex-professora do Conselheiro Mafra, que é a nossa amiga Elisete.
Ela é casada com o nosso amigo engenheiro Sim. Roberto Veiga. Aham. Então eu já agradeci a ela no outro programa dela ter nos lembrado sobre esse tema e volto a agradecer Eu novamente. não sabia que era ela que tinha sido, eu tinha trazido ela junto hoje aqui, Gostei. para mim não ficar sozinha aqui. Seria uma dica. Nós vamos dar uma pequena parada para os nossos apoiadores e retomamos o assunto logo em seguida. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retornando então ao nosso programa, hoje com a professora Elisilma. Olisilma. É uma professora diferente, é um nome diferente. Mas nós estávamos então relembrando as características do conselheiro Mafra e falávamos particularmente da importância da formação eclética e o quanto se dedicava ao desenvolvimento do civismo nas crianças. Professora, tem mais algum detalhe a respeito disso? Então, isso é uma coisa também que nos honra muito, né? Quando o senhor começou a falar ali da questão da fila, das crianças estarem no pátio interno, vem um filme, né? E isso não só para mim, mas para todos, porque agora com o resgate a gente reencontrou muitos ex-alunos, pais de alunos, né? E todos eles falam muito. Eu sei o hino até hoje. Eu sei o hino de Santa Catarina. Eu sei o hino de Joinville. Eu sei. E aí nós temos um hino do Conselheiro Mafra. Esse hino, para falar a verdade, na minha memória ele não está. Mas ele vem. A hora que o senhor escutar eles tocarem, a banda do Corpo de Bombeiros Voluntários já está com a partitura,
né? Então vai ter um momento dessa música voltar, né? Dessa melodia voltar. E nós, no dia que a gente foi lá no Corpo de Bombeiros, que eles nos convidaram, porque eles apresentaram para nós antes de apresentar para a comunidade em geral. Então, isso eu acho que foi assim uma demonstração de carinho, respeito, porque nós já um mês antes de ser lançada oficialmente a campanha, nós fomos num evento lá. Alunos, professores, pais de alunos e comunidade. E lá no final, uma das professoras estava com um caderno, e nesse caderno tinha um hino. E nós, no final, mesmo desafinando totalmente, a gente cantou o hino. E foi um momento assim, de muita emoção. E os alunos que estão nos assistindo, e os professores, e a comunidade escolar, vão lembrar do hino e vão dizer, o dia que a gente for lá na inauguração, a gente vai cantar o hino, tá? Isso a gente já falou com o seu Moacir e com o pessoal dos bombeiros. A gente leva a letra, vai decorar e a gente vai cantar. Então, era uma coisa que nós preservávamos muito na escola. Questão do civismo, do respeito, né? Então, os hinos, se tiver algum aluno do conselheiro que não sabe cantar o hino, olha, ele não passou pelo conselheiro, porque lá todos sabem cantar. E o respeito aos símbolos da pátria, né? Sim, sem dúvida. A bandeira, tudo isso a gente fazia muito toda semana. Toda semana. Isso questão de tá bem poesia, gravado. questão de artes também, né? Eu gosto muito de desenhar, inclusive o desenho me levou para engenharia, para o curso técnico, mas eu aprendi os meus primeiros desenhos no Conselheiro Mafra. A gente desenhava o mapa do Brasil, desenhava o mapa de Santa Catarina. Eu gostava muito de desenhar caravela, aquelas caravelas enormes que fizeram o descobrimento das Américas. Eu era muito bom nisso, eu comecei a desenvolver meu gosto de desenho lá. Vamos conversar um pouquinho, professora, porque isso a sociedade às vezes até se pergunta, e pergunto muito para nós, e a gente não tem muita resposta. Hoje não tem mais espaço para uma escola desse formato na nossa sociedade. O que levou à desativação da atividade e até, de certa forma, o abandono do próprio prédio. O conselheiro, nos seus últimos anos ali, né, ele sofreu algumas interdições da vigilância sanitária, como outras escolas também, né, e aí, como o conselheiro não tem uma comunidade escolar, né, e hoje nós temos a lei do zoneamento, então a criança ela tem que estudar próximo à sua residência, né, isso não é só nas escolas estaduais, nas municipais até é um tema de bastante polêmica, né? Questão do zoneamento. E ali, no Conselheiro Mafra, a nossa comunidade escolar, ela não era do zoneamento, talvez até uns 20%. A maioria vinha de bairros, mas os pais trabalhavam no centro. Então, tudo isso foi uma série de fatores que levou ao fechamento da escola, né? E aí, com o fechamento, houve o abandono. Isso eu não posso entrar em mais detalhes, porque assim, eu não tenho conhecimento nem técnico. O que eu sei é o que a comunidade joinvilense sabe, né? Que de repente fechou, de repente estava abandonado, de repente tinha tapumes, né? E a gente ali, sempre com aquele sentimento, eu confesso que eu passava ali na frente, evitava de passar naquela rua. Eu fiquei bem feliz quando fizeram uma única ali, porque daí eu não precisava mais passar ali, né? E quando eu passava, eu tentava não olhar para aquele lado. E eu deixei de votar ali. O senhor deixou de votar ali. Eu deixou de votar ali. Então, assim, era muito difícil a gente olhar aquela situação, né? E quando os bombeiros nos chamaram, que fizeram uma convocação via Facebook, de um grupo que tem o saudoso Conselheiro Mafra, apareceu esse convite, nós abraçamos. Não só eu, que tem uma equipe muito grande comigo, né? Que somos hoje os embaixadores da campanha, junto com ex-alunos, junto com o pessoal da imprensa, é um grupo muito grande de embaixadores. Então, para nós, eu disse, agora eu consigo passar naquela rua e olhar, porque eu sei que ele ainda está feio, mas eu sei que ele vai ficar bonito. Né? Vamos registrar aqui um aspecto importante que está na minha memória, sem dúvida, mas assim também sem muita informação. Então vamos ver o máximo de informação que a gente puder ter. Quando a gente entrava na escola, existia um busto em bronze à direita da entrada. Isso. De quem era aquele busto?
O busto, muitos achavam que era do conselheiro Mafra, né? Porque geralmente o nome da escola, o busto é do patrono da escola, né? Certo. Do nome da escola. O busto que tinha ali não era do conselheiro Mafra, era do Orestes Guimarães. Que Foi foi a uma concepção, a concepção do modelo. Isso. Então, assim, ele trouxe esse modelo, então foi feita uma homenagem, inclusive a placa que também foi, porque o busto e a placa foram roubados, né? Quando a escola ficou abandonada, vandalismo, roubaram. Era de bronze, né? Então, hoje não deve mais existir esse busto, né? Já deve ter sido derretido e tudo. E lá na placa dizia, ao professor Orestes Guimarães, dos seus alunos. Algo mais ou menos assim. Era uma homenagem dos alunos ao professor Orestes Guimarães. E claro que resgate é resgate. Seremos bem-sucedidos em resgatar uma réplica desse busto também? Pois, vamos ter que conversar com o pessoal dos bombeiros, mas até onde eu saiba, existe uma... Porque a estrutura está lá do busto, né? Existe uma ideia... É em granito esculpido. Isso. Então, assim, eu acredito, né? Acredito, tenho quase certeza que vai ser feito, sim, uma réplica disso. O autor do busto é conhecido. Sim, Fritz Alt. Fritz Alt. Ah. Olha só que maravilha isso. Então, a gente tem essa questão de a gente, né, poder ter novamente que voltar, o conselheiro voltar do jeito que ele era. Né? Inclusive, tem uma placa de mármore lá dentro. Essa está lá, né, da inauguração do prédio. Essa está lá na parede. Professora, vamos dedicar bastante tempo agora em como todos nós podemos contribuir nesse resgate histórico, documental e material. Além do que está posto, que nós vamos recapitular aqui, o que na sua sugestão de embaixadora, com as suas colegas, tem para nos estimular a que a gente realmente se motive e motive a comunidade toda a fazer parte disso. Como está previsto? Então, a gente ficou muito feliz, né? Porque o pessoal do Corpo de Bombeiros vai ter a sala da memória da escola. Então, eles conseguiram resgatar algumas caixas com fotos antigas, né? Que estava... quando a escola foi desativada, eles foram para Oswaldo Aranha, e daí eles foram lá conversar com o pessoal do Colégio Militar, e essas caixas, algumas caixas estavam lá. Então, a gente conseguiu já esse resgate. Todo esse material está na Univille. Né? Também temos a parceria da Univille. Eles vão fazer, inclusive o reitor estava, ele é um dos embaixadores também. Talvez ele seja uma sugestão até para ver como está, né? Eu não sei a que ponto está esse resgate histórico dentro de como patrimônio ali, desse material, né? E então a gente vai ter essa sala da memória do conselheiro, com essas como é que eu digo, lembranças, né? E depoimentos. Eu não sei como, porque é uma coisa que a gente não... Então está planejando aí. Está planejando, okay. Né? Eu só sei que a gente vai ter uma sala, na primeira reunião a gente pediu e foi prontamente atendido, que a gente queria uma sala para ter a história da escola, né? A escola não existe mais, mas a memória da escola tem, nós somos memória viva dessa escola, né? Então vai ter esse espaço lá, e aí vai ter esse resgate de documentos e coisas. Tem alguma coisa no arquivo histórico também, né? Que até onde eu sei, parece que eles estão já atrás desse material. E a nossa função enquanto embaixador, nós professores, alunos e ex-alunos. Agora o Conselheiro Mafra, eu digo, não vai ser só dos ex-alunos, ex-professores, ex não, né? Porque eu não gosto de falar em ex, porque eu vou ser sempre uma professora do Conselheiro Mafra, o senhor vai ser sempre um aluno do Conselheiro Mafra. O Alfredo vai ser sempre o pai de aluno do Conselheiro Mafra, né? Não existe o ex, né? Então, assim, a gente, como parte do Conselheiro Mafra, a gente abraçou essa campanha, mas não é uma campanha só do Corpo de Bombeiros e da comunidade do Conselheiro Mafra. É uma campanha da comunidade joinvilense como um todo. Porque ali, eu não vou entrar em detalhes do programa Bombeiro Mirins, até porque eu não conheço a fundo, né? Estou conhecendo agora, de conviver com eles, ele não vai atender só o bombeiro ou só o conselheiro.
né? Ele vai atender a comunidade joinvilense como um todo, que o Bombeiro Mirim já faz isso hoje. Inclusive né? tem uma integração já prevista com a comunidade Down que está ali no antigo... Sim, tem o Universo Padre Down, Carlos, que Universo também Down. o Padre Carlos também não poderia ter, né, recebido um presente maior do que ter o Universo Down ali com eles, que funciona, e o trabalho deles é maravilhoso também. Vão né? compartilhar o ginásio. Sim, o ginásio também vai ficar, acho que para a comunidade. Eu não sei assim quais são os detalhes finais, até porque a gente não sentou, mas pelo que eu sei, eu acho que talvez o seu Moacir tenha comentado aquele dia, né? Eles querem trazer cursos técnicos para lá também, ó, eu e profissionalizantes, trazer um contraturno escolar, né? Trazer essas crianças, os depoimentos que a gente ouviu no dia do lançamento da campanha de meninos do Bombeiro Mirim, de a gente dizer assim, meu Deus, né? O agradecimento que esses pais dos bombeiros mirins têm, que as crianças têm, depoimento de um menino até, fica como sugestão, trazê-los também, foi assim, de como ver, né? A gente abraçou a campanha a princípio, porque a gente queria o nosso prédio de volta. A gente não queria mais ver aqueles tapumes lá na frente. Mas hoje, eu digo assim, todos nós, embaixadores, abraçamos a campanha agora do Bombeiro Mirim também. Não só do resgate do prédio. A professora está com uma camisa do projeto. Camisa do projeto. Olha só, que bacana. Temos a camisa do Resgate projeto. o Colégio Conselheiro Mafra. E a fotinha do conselheiro. Que bacana. Parabéns. E aí a gente faz o trabalho nas nossas redes sociais, né? Aproveita o nosso espaço pessoal, porque eu acho que quando a gente faz as questões pessoais, eu estou colocando isso como na minha rede social pessoal, é porque eu acredito. Sem né? dúvida. Então, a gente está movimentando muito a rede social através da campanha, as fotos. Semana passada eu fui lá, fiz umas filmagens, algumas fotos, estou divulgando na minha rede social também, que tá feio, tá de chorar, mas eu digo, há alguns meses atrás eu passava ali, a minha vontade era chorar. Hoje eu entro lá e vejo, a situação não mudou muito, claro, tá mais limpo, mas assim, eu olho para aquilo lá e eu não consigo ver aquelas paredes descascando, aquela sujeira, né? Sujeira de parede, não porque o espaço eles limparam, tá bem organizado, mas eu vejo ali, já eu consigo visualizar o que nós vamos ter ali. Então, para nós, enquanto Conselheiro Mafra, é maravilhoso. E aqui eu quero deixar um convite, se me permitirem, a toda a comunidade joinvilense, mas especialmente aos conselheiros Mafra, pais de alunos, ex-alunos, alunos, vamos tirar o ex, alunos, professores e vizinhos até, né? Porque tem o pessoal que mora ali há anos, o pessoal do prédio da frente, que eles cuidavam do Conselheiro Mafra como se fosse o prédio deles, né? Então, assim, eu quero convocar todos para virem conosco nessa campanha, a doar. Depois vai ficar conselheiromafra.org.br, é o site da campanha, lá está explicado tudo, fala dos bombeiros mirins, qual é o projeto, fala um pouco da história do Conselheiro Mafra também, né? E lá tem um local para doação. A doação, não sei se eu posso falar em valores. Totalmente, fica à vontade. Nós temos a doação mínima de R$20. O que é R$20 hoje? Que ela pode ser doada, a mínima R$20, né? Pode ser mais, e essa doação pode ser única ou mensal. Então aqui eu vou fazer uma convocação a todos que puderem, né? Que se sensibilizam, que são assim, apaixonados pela escola, nós, comunidade do Conselheiro Mafra, mas também pela comunidade joinvilense, que vai poder se orgulhar de ter uma escola de bombeiro mirim aqui. E comprometidos com o futuro, Sim. né, professora? Porque todo esse resgate, toda essa história tem como grande missão ser um norte para o futuro desses jovens que vêm. Sim, não vai ser só um resgate do prédio, vai ser um resgate de muitas vidas. Sem dúvida. Né? Então, muitas vezes a gente critica, porque essa criançada está na rua, porque não sei o que. Está aí uma chance de tirar as crianças da rua, trazer para esse projeto maravilhoso. E essa comunidade, ela tem acesso gradual a esses valores que estão sendo... Sim, e tem uma transparência,
tá? Conforme vão sendo, tem momentos que são atualizados o site das doações, então a gente pode entrar lá, qualquer pessoa entrando nesse link já vai ver transparência e o valor que até hoje já está arrecadado, né? Então, assim, a gente tem, e você pode fazer a doação única ou mensal no cartão de crédito, né, por 12 parcelas, então é um valor, R$20 por mês. Se cada joinvilense conseguisse doar isso, eu acho que a gente chega na meta, que é 4 milhões, né? A gente chega logo nessa meta para que pode ser atingida. As obras já iniciaram? Já. Eu fui lá, né? Eu não posso falar das obras também, eu não sei em que pé estão, mas a gente tem pessoas lá. Quem lembra do Conselheiro Mafra, tinha 3 salas pequenas ali embaixo, que na minha época era de primeiro ao terceiro ano estudavam ali. Elas já foram demolidas, porque elas não são tombadas. E também a sala de informática na frente também já foi demolida. E a parte de trás, que tem um auditório, que foi a última que foi construída, e tem a parte de baixo, que é a parte antiga ainda, cozinha e banheiros, os banheiros lá embaixo. Esta parte já estão, pelo que eu vi lá, né, eu posso falar pelo que eu vi, já estão mexendo lá. Então, essa parte já. E pelo que a gente soube, a quadra também, em breve, também já vão começar... Já existe verba alocada para isso, a comunidade está sendo chamada para completar o orçamento. Então já está em curso, já está em trabalho. Alfredo, o que você estimula o nosso pessoal aí para isso? Eu acho que o pessoal que está nos assistindo, né? Talvez muitos pais, alunos, né? Tem algum material ainda, alguma foto. Como é que eles poderiam entrar em contato para entregar esse material? Nossa, ótimo ter tocado nesse assunto, tá? Então, se alguém tiver algum material, né, entrar em contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros Voluntários, que eles daí vão fazer... Eles estão reunindo esse material todo. Assim, a gente não começou uma campanha ainda de reunir esse material, né? Mas algumas pessoas já me perguntaram, né? Então, assim, eu já falei, se me conhece, se quiser me entregar, alguns levaram no dia que a gente esteve lá, alguns alunos levaram, porque esse material, até onde eu sei, ele vai ser digitalizado nessa sala, né? Até para que ele tenha uma... Sim, claro. Mas, como eu falei para vocês, dessa parte eu não tenho muitos. A gente está meio divididos, assim, né? A Univille está com o resgate histórico, mas entre em contato com a gente, ou com vocês aqui mesmo, e aí a gente pode direcionar direitinho. Ou lá com o Corpo de Bombeiros Voluntários também. Professora, o nosso tempo infelizmente acabou. Queremos agradecer muito a sua presença, desejar muito sucesso dessa iniciativa. Vamos nos engajar. Volta e meia estaremos aqui informando a comunidade o andamento dos trabalhos. E fica aí as considerações finais à sua disposição. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né? Agradecer ao Alfredo por ter feito contato, agradecer a vocês, né, por esse momento. Agradecer a Elisete, que eu não sabia que era ela, senão ela estaria aqui comigo hoje. Assim, a toda a comunidade, né, porque a gente já sabe que já tem um engajamento muito grande na campanha. A todos os embaixadores, que a gente está divulgando direto essa campanha. Agora eu fui deixar meu carro ali no estacionamento, o rapaz, ele foi aluno do conselheiro, ele me conheceu, eu não o conheci, já pedi também, né? Então eu quero agradecer, assim, o espaço de vocês, a oportunidade de a gente estar aqui, de poder divulgar isso que para nós tem um valor sentimental muito grande. Nós agradecemos a presença da professora, nós vamos dar uma pequena interrompida no nosso programa e retomamos em seguida com os outros 2 temas. Fique conosco. Há mais de 40 anos, a Inflatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflatel Indústria de Plásticos.
Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. O CAJ, no seu programa de palestras e seminários desse ano, está com uma grande programação prevista para julho, que é um seminário nacional, e que já estamos iniciando a sua divulgação. O Alfredo vai nos dar detalhes desse seminário, que nós queremos superar o anterior que tivemos aqui. E, Alfredo, conta para nós os detalhes. Então tá, vamos lá. Bom, é o segundo seminário sul-brasileiro da qualidade do ar interior. Será realizado no dias 1º e 2 de julho, lá na Expoville. Hoje nós vamos repetir algumas palestras, alguns palestrantes que estiveram conosco no primeiro seminário realizado em 2023, foi lá no Ágora Parque. E pelo sucesso que nós tivemos nesse evento, então nós passamos agora para 2 dias de eventos, né? Então temos previstos aí 18 palestras, tá? Alguns palestrantes já estão definidos, todos de renome nacional, sobre o assunto, qualidade do ar interior. E nos próximos programas nós estaremos sempre ocupando um espaço para mostrar o andamento desse seminário, os palestrantes, eles vão dar um pequeno depoimento de sua palestra. E então é um evento que convidamos toda a comunidade, principalmente aqueles envolvidos com uma segurança na qualidade do ar que a gente respira. Isso é um tema muito importante. O CAJ, quando deu a pandemia, nós lançamos uma cartilha da qualidade do ar interior, e estamos aí distribuindo, já estamos na 2ª edição, e muita gente desconhece o ar que a gente respira,
né? Um ambiente fechado, né? Sem renovação. Sem renovação de ar, que é o principal causa, né? E hoje a gente encontra em qualquer local aí, tem renovação de ar. Não, não tem. Então deixa uma janela aberta, uma porta aberta, né? Então é isso que a gente vai transmitir à comunidade nesse segundo seminário. Todas essas palestras serão gravadas e depois estarão disponibilizadas no canal do YouTube, no canal do CAJ no YouTube, tá? Inclusive todas as palestras do primeiro seminário de 2023 estão lá inseridas no nosso canal. Acessem, verifiquem e acompanhem. E nos próximos programas a gente vai sempre estar atualizando a movimentação do que estará ocorrendo com o segundo seminário. Se você tiver alguma sugestão, alguma curiosidade de como participar ou quem participar, a oportunidade está aí. Faça um contato com o CAJ, tudo será levado em consideração e que for possível e interessante será incorporado. Agradecemos então o interesse, essa dedicação, a presença de todos e vamos fazer desse evento mais significativo do que já foi o anterior e identificamos que o tema é realmente relevante, interessante e de grande interesse. Olá pessoal, Engenharia na TV hoje, fazendo um trabalho de campo, vindo mostrar o resultado de uma campanha que o Caleu iniciou de rejuvenescer a sala de fisioterapia e muitos grupos se integraram nesse projeto, foram mais de R$24 mil arrecadados. O CAJ teve uma boa participação, o Luiz levou esse projeto para dentro do CAJ, lá nós tivemos R$3 mil de arrecadação, envolvendo muitos dos nossos associados, né, Luiz? E esse trabalho começou na administração anterior, mas a equipe do Rogério, que hoje está compondo a nova diretoria, também abraçou, concluiu. Viemos aqui hoje colocar as placas de quem doou, mostrar os equipamentos, fazer um trabalho, uma visita social, inclusive, em reconhecimento a esse belo trabalho que aqui é feito. Nós todos saímos muito bem impressionados, estão todos de parabéns, obrigado pela ajuda. Contaremos com vocês em novas promoções que tenham esse tipo de apego e temos certeza que contaremos com a ajuda de todos. Obrigado a todos, obrigado a quem nos assiste, obrigado a quem participou e vamos em frente que quando a causa é boa, as ideias só melhoram. Hoje a gente quer agradecer aqui a todos que nos ajudaram, de certa forma, né, a conseguir, nessa ação entre amigos, em rehumanizar a sala de fisioterapia da PAI de Joinville. Então, as fisioterapeutas estão aqui, a gente já deu uma renovada em tudo, então todo mundo que ajudou, os grupos de amigos, as empresas, pessoas físicas também que ajudaram, o meu mais profundo agradecimento. Então, como o Caleu falou, né, a gente gostaria de agradecer muito pela colaboração de todos
É algo assim que mudou muito aqui na nossa sala, nos atendimentos também. Hoje a gente consegue dar um atendimento com muito mais qualidade, né, aos nossos pacientes, aos alunos. E é graças a vocês que ajudaram e colaboraram para que esse projeto saísse do papel. Muito obrigada mesmo. Há mais de 40 anos, a Inflatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais.